mas tá tudo bem completinho. Então, é só um passo a passo outro que ele esqueceu de botar aqui. De resto, tá bem tranquilo o slide, bem completo. Então, objetivos de uma cirurgia pré-protética é criar estruturas de suportes adequadas para a posterior colocação de um aparelho protético. Então, seja essa uma prótese total, uma PPR, então tudo aquilo que a gente tem que fazer antes de colocar uma prótese, por isso que é pré-protético. Características ideais para a área de suporte de uma prótese. A gente não pode ter nenhuma evidência de condições patológicas intraoestroral. Então, qualquer patologia que você acha que vai interferir numa prótese, então qualquer coisa normalmente em tecido mole, tudo que você vê anormal na gengiva ou no osso é indicação para uma pré-protética. Processo alveolar com rebordo largo em forma de U. Então, novamente, isso aqui é o osso com formato inadequado. Ausência de tecido ósseo ou de tecido mole protuberante ou com áreas pontiagudas. Então, sinônimo de áreas pontiagudas é áreas de espículas ósseas. Então, regiões petadinhas ali do osso ou ausência de tecido ósseo. Então, assim como a gente pode ter muito osso, tem regiões que a gente pode ter menos osso. E por essa região ter menos osso, uma prótese não vai ser bem adaptada ali. Então, quando você tem um pouco osso, é recomendado enxerto. São raros casos em que, por você ter menos osso numa região, você tira o excesso de osso do resto, para deixar tudo igual. Então, normalmente, o mais viável é você fazer um enxerto em áreas que tem pouco osso para adaptar uma prótese, né? Diferentemente de implante, porque implante você está pensando. É, como é que é o nome? Implante é uma coisa muito mais unitária. Então não vale a pena você pensar na arcada toda. Você vai sempre pensar naquela região do implante. Agora, em casos que o paciente às vezes não tem uma condição financeira tão boa, é muito caro o enxerto, dependendo do tamanho desse enxerto. E você pode, dependendo da situação, além de fazer um enxerto ósseo naquela região, você pode planificar o resto. Então, reduzir a altura do resto do osso. Normalmente eles fazem isso em prótese total, porque na prótese total o paciente já não tem dente, e se ele optou primeiramente por uma prótese total, é porque ele não tem, né, condições para fazer um protocolo. Então, botar implantes em todas as regiões. Profundidade vestibular adequada para a extensão da prótese. Então, indo para fundo de vestíbulo, a gente tem que ter uma profundidade mínima aí para ter uma boa adaptação da prótese. E apoio ósseo adequado e cobertura adequada de tecido mole inserido, para facilitar a colocação de implante quando necessário. Então, apoio ósseo adequado e cobertura adequada de tecido mole significa de ter uma espessura mínima, né, quantidade mínima de osso, quanto de tecido mole. A avaliação do tecido de suporte para a mandíbula. A mandíbula não deve ter irregularidades grosseiras e toros e exostoses na face vestibular devem ser removidos. Lembrando que toros sempre vai ser na parte uh, lingual, tá? E exostose sempre vai ser na parte vestibular. Então fala, toros e exostose são praticamente a mesma coisa. O que muda é a nomenclatura por causa da posição. Toros submandibular, né, na parte lingual ali, e exostoses são crescimentos ósseos na face vestibular. Então, qualquer irregularidade, seja ela de tecido mole, seja ela de tecido duro, que é o torus exostose, por exemplo, tem que ser removidos. E o mesmo serve para maxila, né? Não deve permanecer nenhuma aresta cortante, então isso são espículas ósseas, às vezes pontiagudas, ou protuberância óssea grosseira, que possam bloquear a trajetória da inserção da prótese. Então aqui também já entra, pode entrar torus, tá? Tudo que é protuberância óssea grosseira, ou é torus ou é exostose. A indicação tanto para a mandíbula quanto para a maxila é a mesma, tá? É a mesma coisa. Então a gente não pode ter irregularidades. A diferença do torus.
da mandíbula para a maxila é que o tórax da maxila ele acontece no céu da boca, tá? Bem ali, mais ou menos na linha média. Enquanto o tórax mandibular, ele tá, né, embaixo da língua ali, praticamente, na região submandibular. Deve existir uma chanfradura pós-tuberosidade adequada para a estabilidade posterior da dentadura e selamento periférico. Então, essa chanfradura pós-tuberosidade chanfradura é um tecido mole que tem depois os toros, nossos toros. Então, essa chanfradura ela tem que ter um tamanho adequado. Beleza? Acho que vai ter uma foto aqui, dá para mostrar. Mas, de qualquer forma, se essa chanfradura for muito grande, você vai perceber que ela vai ser irregular. E tudo que é irregular, você tira para adaptar melhor a prótese. A avaliação dos tecidos moles de suporte. Tá. Áreas vestibulares livres de alterações inflamatórias, tais como cicatrizes ou úlceras, causadas durante o uso de prótese por pressão exercida por ela, ou tecido hiperplásico, resultado de uma prótese mal adaptada. Áreas ulceradas, elas acontecem normalmente por causa de espículas ósseas. Então, se a gente faz uma exodontia e a gente esquece de fazer a alveoloplastia pós remoção do dente, ou seja, né, a gente vai com o nosso dedo dentro do alvéolo e confere se não tem nenhuma parte pontiaguda. Se você deixa uma espícula óssea um pouco mais pontiaguda, você não esquece de fazer esse passo, na hora de você suturar e na hora de começar a fazer a cicatrização, pode ocorrer uma úlcera tanto por causa da pressão da prótese, né, que vai comprimir a gengiva para cima dessa espícula óssea, tanto também na hora da cicatrização, que não vai ser tão boa, porque normalmente o tecido vai querer, ó, vou desenhar aqui. Isso aqui é uma espícula óssea. Normalmente a gente tem que tirar ela e deixar ela retinha. Normalmente o tecido vai querer contornar isso aqui na hora de cicatrizar. Essa elevação deixa o tecido irregular. Então, você vai ter que fazer outra cirurgia só para remover essa espícula óssea aqui, porque você esqueceu de fazer a alveoloplastia depois da remoção do dente. Então é bem importante nunca esquecer de testar com o dedo, né? Botar o dedo em toda a região ali da sua cirurgia para ver se ela não tem nenhuma área pontiaguda. Tecido que reveste o fundo de vestíbulo deve ser flexível e sem irregularidades, para um perfeito selamento periférico da prótese. Então aqui, ó, mostra uma região irregular na região de fundo de vestíbulo. Normalmente nossa, né, anestesia ela vem bem aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. E aqui tá irregular, né? Então a gente vai ter que tirar essa lesãozinha se uma prótese for, né, recomendada ali. Plastias das irregularidades da crista alveolar. A gente tem dois tipos de plastia. A gente tem alveoloplastia simples, então, né, lima para osso, maxicute ou minicute, né, ou até uma 701 ou 702. Isso é uma alveoloplastia simples, associada com remoção de múltiplos dentes. Então aqui ele está falando que se estão tirando múltiplos dentes, provavelmente você está tendo a chance de ter várias espículas ósseas ou várias irregularidades ósseas, né, causadas de uma extração. Porque você pode, às vezes, fraturar um osso, um alvéolo ali na hora de fazer a extração, e tudo aquilo que você deixa que faz com que o tecido, na hora de cicatrizar ali por cima, fique irregular, ou até mesmo cause uma hiperplasia depois por algum motivo, né? É sempre bom, toda vez que você tirar um dente, você já fazer essa alveoloplastia. Por isso que ela tem que entrar no nosso passo a passo. Vou tirar um dente só. Pô, tá, eu vou tirar um dente desse paciente, mas eu não sei se ele vai fazer futuramente uma prótese ou não, não sei como é que tá a situação dele, né? Se esse dente vai durar ou não, os restos dos dentes que ele tem. Então, para garantir que eu não vou ter que fazer o paciente passar por outra cirurgia, toda vez que eu for tirar, seja ele um dente ou múltiplos dentes, a gente sempre vai fazer uma alveoloplastia, beleza? Para garantir que todo esse rebordo dele, tanto, né, rebordo ósseo quanto esse rebordo de tecido mole, fique todo regular.
também temos exostoses vestibular e irregularidades ósseas excessivas. Então, nesse caso, quando é tudo que é um pouco mais excessivo, não basta só uma alveoloplastia, porque a alveoloplastia significa você ficar passando, alisando uma lima para osso ou passando a maxicute ou minicute várias vezes até deixar liso. Quando essa irregularidade óssea é excessiva, você vai perder muito tempo fazendo esse aplainamento, e aumentando a chance de você ter uma alveolite. Porque se você não irriga direito com soro, enquanto você está usando sua maxicute, minicute, você tem chance de deixar tecido ósseo necrosado, que depois pode causar uma osteomielite, ok? Ou alveolite. Então, para diminuir essa chance de osteomielite, de tecido necrosado, nas irregularidades ósseas excessivas, você pode fazer uma ostectomia. Então, você vai cortar o osso e depois de cortar o osso, fazer uma alveoloplastia. Então, primeiro lá que a gente falou, a alveoloplastia simples associada com a remoção de múltiplos dentes. Realizada após a exodontia de todos os dentes, técnica semelhante durante a extração ou após o período de cicatrização. Vai fazer sempre anestesia, tá? Exposição das áreas que precisam de recontorno. Então, vai expor aquele osso, né? Tudo aquilo que tiver irregular. Fazer a plastia com uso de pinça-goiva, brocas para osso acopladas à peça de mão e lima para osso. Irrigação com solução salina, né? A gente vai usar sempre nosso soro para irrigar. Retalho aproximado por pressão digital. Então, a gente sempre vai com o dedo para aproximar nosso retalho e apalpar todo o rebordo. Por que a gente apalpa depois? Para saber se está irregular ou não e se tem alguma espícula sobrando, se tem alguma outra irregularidade. Então, por isso que a gente sempre vai fazer uma palpação no final de tudo, para garantir que está tudo lisinho, tudo regular, ok? Irrigação sempre para evitar a necrose do osso e, consequentemente, uma osteomielite. E o retalho aproximado por pressão digital é que às vezes você pode fazer aproximar aquele tecido só por uma pressãozinha do dedo. E fica muito mais fácil de você ter uma boa cicatrização. Exostose vestibular e irregularidades ósseas excessivas. Ela tem maior frequência em maxila, tá? Normalmente a mandíbula não vai aparecer muito dessas irregularidades ósseas excessivas. E a técnica para fazer anestesia, de novo, incisão na crista, né? Depois da incisão, você vai fazer o deslocamento para você ter toda a exposição daquela área. Opa. Vai fazer o deslocamento, né? Da sindesmotonia, fazer a divulsão daquele tecido. Área pequena, você vai usar lima para osso. Então, se essa exostose for pequena, lima para osso. Área maior, vai usar instrumentos rotatórios ou pinça-goiva, né? E maior ainda, você vai fazer ostectomia, que é cortar o osso. Então, áreas pequenas, uma lima para osso já é suficiente para regularizar. Áreas maiores, já precisa de instrumento rotatório e às vezes só uma alveoloplastia, que é passar vai e vem da nossa broquinha. Ou, se a área for muito grande, você corta primeiro a parte, né? Se a gente tem uma parte assim muito grande, você corta a maior parte dela fora, fazendo uma ostectomia, né? E depois que essa parte superficial foi embora, o que sobrar, você faz uma alveoloplastia. Então você vai de pouquinho em pouquinho regularizando essa região. Beleza? Tá. Readaptação do tecido mole, palpação e expensão para saber se tem alguma parte irregular ou não. Essa readaptação do tecido mole, você pode ainda assim fazer a pressão digital para readaptar melhor. Sutura,
e remoção e moldagem do paciente para fazer aquela prótese dele. Porque isso aqui é uma cirurgia pré-protética. O único intuito dela é a gente preparar para uma prótese ou se está incomodando o nosso paciente. Anormalidades dos tecidos moles. Então, a gente tem redução de tuberosidade maxilar, tecido com hipermobilidade sem suporte, hiperplasia fibrosa inflamatória, hiperplasia papilar inflamatória do palato, frenectomia labial, frenectomia lingual. Vamos lá. Frenectomia labial. Ela pode causar diastemas, tá? Nos incisivos. E quando você tem diastema causado por frenectomia labial, o aparelho pode até conseguir tirar esse diastema, mas vai voltar logo depois porque ele não removeu a causa desse diastema, que é, né, esse freio labial aí muito grande. Técnica para frenectomia labial. Primeiro a gente vai fazer a anestesia. Sabe o que mostra a anestesia? Não. Tá, anestesia. Então, anestesia para fazer a nossa frenectomia labial. A gente vai precisar fazer um bloqueio do nosso alveolar anterior, bilateral, dos dois lados, tá? Não basta fazer só de um lado. E do naso palatino, tá? Então, são essas três anestesias. Dois bloqueios anteriores, tá? Alveolares anteriores e naso palatino. Depois, liberação do freio fibroso com dissecção cortante do periósteo subjacente e tecido mole. Então, a gente vai pinçar normalmente o nosso freio. Depois, tá. Uma coisa que o professor falou também em sala de aula. Para você saber se precisa remover ou não o freio lingual, você tem que levantar o lábio da pessoa. E se o lábio ficar isquêmico, né? Se o freio ficar isquêmico, significa que a indicação é para remoção. Tá? E toda vez que, então, que você tracionar ou encostar no freio labial e ele ficar isquêmico, é indicação para remoção. Beleza. Depois de pinçar, você faz a dissecção. Então, você pode cortar com bisturi toda essa região aqui, formato de cunha, beleza? Então, em formato de cunha, você vai tirar toda essa parte que ficou para fora, né, da sua pinçada, com o formato de cunha. Depois do formato de cunha, você vai com uma pinça e vai fazendo como é que é o nome? É separar os tecidos? Eu esqueci o nome para isso. Você vai divulsionando os tecidos, tá? Então, faz uma incisão em formato de cunha para remover o freio e depois com uma pinça você faz a divulsão ou tesoura sem ponta, mas você vai ter que fazer a divulsão do tecido, tá? Você precisa fazer a dissecção cortante e divulsão dos tecidos. Após a dissecção delicada, reaproximação das margens da ferida. Então, depois de você remover em formato de cunha essa parte do freio e depois divulsionar para ficar mais fácil de reaproximar os tecidos, você faz a sutura, ok? Aí você sempre começa com ponto simples na região. Não sei se deixa eu ver se fala aqui. A primeira sutura deve ser feita na profundidade máxima do vestíbulo e deve incluir ambas as margens da mucosa e periósteo subjacente na altura do vestíbulo abaixo da espinha nasal anterior. Tá. Então, a primeira sutura, ela é sempre na parte de mais fundo de vestíbulo, que é aqui. Tá? A gente nunca vai fazer fundo de vestíbulo achando que é aqui, ó. Região de mais fundo de vestíbulo é essa primeira. Então, ponto simples ali e depois pode seguir contínuo ou fazer vários simples. Beleza? Essa é a frenectomia labial. Fechar o restante da incisão com uma sutura interrompida ou pode ser o contínuo
flexionado. Frenectomia lingual. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Na frenectomia lingual. Então, primeiro passo, anestesia. Aqui você vai ter que fazer mentual. Não, mentual não. Você vai ter que fazer o alveolar inferior, o bloqueio do alveolar inferior bilateral, tá? Porque a gente quer anestesiar a língua. E se você quiser, você pode fazer complementares sublinguais, tá? Então, que nem essa imagem aqui, ó. Ele está complementando a anestesia sublingual, beleza? Então, alveolar inferior bilateral dos dois lados e sublingual. Depois, a gente vai fazer a nossa incisão. Essa imagem tá horrível, mas a gente faz a nossa incisão. Pode fazer em formato de cunha, mas também ele falou que pode só dar uma cortada mesmo, tipo de lacerar, sabe? Cortar como nem fosse uma faca. Porque você cortando na horizontal mesmo, tá? Supondo que eu fiz isso aqui, ó, com meu bisturi. Fui de distal para mesial, enfim. Eu cortei horizontalmente. Quando meu bisturi passar pela essa região e cortar, ele vai expor, né, o tecido subjacente, que está embaixo. E é nessa hora que eu vou, com minha pinça, eu vou começar a fazer uma divulsão dos tecidos. Beleza? E aí, depois dessa divulsão, eu faço meu ponto, né, igualzinho da outra vez. Primeiro ponto na região de mais fundo, de vestíbulo. Primeiro um ponto simples. E depois você vai fazendo mais pontos simples. Ok? Então, primeiro, anestesia, liberação do freio, né? Então a gente vai fazer incisão para liberar esse freio e cortar todo o periósteo subjacente. E para isso a gente pode também fazer uma divulsão dos tecidos com uma pinça ou com uma tesoura sem ponta. Importante é divulsionar todo esse tecido, todo esse periósteo ali. Depois disso, faz uma sutura, sendo que a primeira sempre deve ser feita no fundo de vestíbulo. Então, primeira sutura sempre no fundo de vestíbulo. E depois fechar o restante da lesão com uma sutura contínua ou, tá? Aí fica decisão de cada um. Hiperplasia, ele não falou como é que faz essa daqui. Não deu nada em sala sobre isso. Ah, não, a inflamatória ele deu. Só não deu papilar inflamatória que não deu. Deixa eu ver. Papilar. Tá, vamos lá pro passo a passo da hiperplasia fibrosa inflamatória. Primeiro, por que forma esse tecido hiperplásico? Por causa de uma prótese mal adaptada. Então não adianta nada a gente remover esse tecido hiperplásico e o paciente continuar com a mesma prótese, né? Ele tem que trocar, porque a causa dessa hiperplasia fibrosa inflamatória foi uma prótese mal adaptada. Primeiro passo. Então a gente vai fazer a remoção. Primeiro, anestesia da região. Então aqui, já que provavelmente deve passar a linha média aqui, supondo que isso aqui é a linha média, essa hiperplasia a gente vai fazer acho que é só daquele ladinho? Só daquele ladinho. Então aqui um alveolar anterior e médio, para essa região aqui, ó, que é a parte da hiperplasia fibrose inflamatória. Lembrando de sempre complementar com o palatino, nunca se sabe se você vai precisar fazer alguma coisa na região de palato, então para segurança você sempre faz por palatino também, ok? Depois a gente vai fazer incisão. Então, sempre como se fosse uma biópsia. Então, a gente vai pinçar na parte hiperplásica e, em formato de cunha, fazer a incisão. Então, sempre em formato de cunha, fazendo a incisão. Depois, remover a
todo esse tecido hiperplásico, aqui, ó, removendo e fazendo a sutura depois, bem tranquilo. Então, incisão, pinçar a parte hiperplásica para você ter uma orientação, fazer a incisão em formato de cunha até a base desse tecido hiperplásico, remoção por completo e depois sutura. Aqui mostrando outra. Então, todo esse tecido aqui, a gente vai precisar aqui, então, fazer uma anestesia mentoniana. Mentoniana pega lábio, não pega? A gente vai, nesse caso aqui, seria mentoniana bilateral, porque a gente tem tecido hiperplásico passando da linha média. Então, mentoniana aqui também. Vou até confirmar depois se mentoniana pega lábio, mas pega sim, eu acho. Então, depois de fazer a anestesia mentoniana bilateral, você faz a nossa incisão, né, sempre pinçando a região hiperplásica em formato de cunha, removendo parte por parte. Não precisa ter pressa de tirar tudo de uma vez. Então, pensou essa parte? Retira só essa parte. Depois, tira essa parte aqui em formato de cunha. Depois, essa parte aqui. E vai indo, vai indo e vai indo. Sempre em formato de cunha. Depois, faz a sutura. Aqui removendo. Expondo ali. Ok. E sutura. Torus. O tórus maxilar é uma formação de uma exostose ou protuberância dura, sólida, que varia tanto em superfície como em elevação, situada na interseção da sutura intermaxilar com a, o palato maxilar. E o tórus mandibular é uma exostose ou proeminência óssea que se encontra na porção lingual da mandíbula e geralmente ocorre próxima à região dos premolares. Então, tórus mandibular, sempre na região perto ali dos premolares, né? Porção lingual da mandíbula. Enquanto maxilar na estrutura intermaxilar com palato maxilar. Então, bem ali no céu da boca. Possíveis causas da formação de um tórus: estímulos funcionais. Então, você está sempre reforçando estímulos naquela região. Hereditariedade, você vai nascer com esse tórus ali, né? Ou ele vai crescendo à medida que você cresce. Processo de crescimento contínuo, que eu acabei de falar. Causas patológicas e idiopáticas. Então, caso idiopático é tudo aquilo que a gente não sabe a causa de verdade. Então, indicações e objetivos. Para todos os tipos de tórios que possam interferir com a estabilidade de uma prótese total, para eliminar possíveis dificuldades no que se diz a respeito à dicção. Então, esse tórios pode ser tão grande que o paciente não vai conseguir falar direito. Então, esse caso não é uma pré-protética, vai ser uma cirurgia para dicção. E para prevenir irritações da mucosa, com as possíveis degenerações para malignidade. Aqui tem classificação, mas eu acho que ele não vai entrar muito a fundo nisso aqui. Mas eles podem ser classificados em achatados, pontiagudos, nodulares, lobulares, pequenos, moderados e marcantes. Então, isso aqui a gente teria que ver a foto para conseguir classificar. Mas como na prova não tem foto, eu acho muito difícil dele cobrar essas classificações, sabe? O que pode ser uma questão para a gente tomar cuidado, e isso ele pode cobrar, se ele pedir um passo a passo, tá? Se ele pedir um passo a passo de remoção do tórus, e ele falar que o tórus palatino é um tórus achatado, se ele é achatado, ele não é muito grande. Então basta uma alveoloplastia. Eu não preciso cortar em vários pedacinhos, fazer uma ostectomia desse tórus. Entendeu? Aqui é bem intuitivo a classificação e o que você tem que fazer. Então, quando ele falar que é lobular e pequeno, nem precisa de ostectomia. Agora, se ele for um nodular de grande porte ou moderados e marcantes, aí você já pode precisar de fazer uma ostectomia, tá? Mesma coisa para um tórus mandibular.
Eles podem ser unilaterais, então pode ter de um lado só ou de outro. Simples, sendo só uma elevação, ou múltiplos e bilaterais, tá? Tanto o palatino quanto o mandibular podem ainda ser chamados de salientes, médios e discretos. Salientes, a gente vai precisar de uma ostectomia, porque eles são muito grandes. E para você remover tudo aquilo, você tem que fazer, às vezes, uma divisão, tipo um jogo da velha, né? Para você remover toda aquela exostose. Então, passo a passo do tórax aqui, tá? Tórax mandibular, técnica cirúrgica. Anestesia, incisão, ostectomia e sutura. Se é ostectomia, é porque ele já é grande, muito elevado, beleza? Se não, a gente podia ter também aqui uma alveoloplastia, certo? Mas nem, a gente sempre depois de uma ostectomia tem que fazer uma alveoloplastia. Por quê? Não é certeza que na sua ostectomia você deixou tudo regular. Então, para deixar tudo mais regular, alveoloplastia. Beleza? Ok, vamos lá, passo a passo. Sempre vai tirar uma oclusal para você confirmar seu diagnóstico. Se é uma exostose, ele vai ter essa protuberância óssea e ela vai ser bem radiolúcida. Não, radiopaca. Depois, anestesia. Você faz tanto o bloqueio. Não, você pode fazer o bloqueio do alveolar, tá? Inferior, quanto umas adicionais de sublingual. Eu fiz uma dessa aqui na clínica, então é bem tranquilo o passo a passo, basicamente. A única coisa difícil foi fazer as intrapapilares, a sutura. Mas a anestesia, a única que a gente fez foi alveolar inferior, tá? E aquela técnica a gente pega tanto o lingual quanto o alveolar inferior, beleza? Aí, depois o professor teve que complementar com uma sublingual, porque o paciente estava sentindo um pouco de dor na hora de fazer o deslocamento aqui, ó, dessa região. Anestesia. Depois a gente vai fazer nossa incisão intrasulcular. Então a incisão ela é feita evitando a linha média. Então a gente nunca vai fazer intrasulcular pegando a linha média. Dá para ver aqui que ele para bem aqui, ó. Ele não pega a linha média. Ele sempre para. Ai, peraí. Ele sempre parou aqui, ó. Mesial do lateral. A gente evita a linha média e faz intrasulcular até distal do canino, dos molares. Se tiver molar. Se não tiver molar, você vai fazer uma incisão reta. Na verdade, oblíqua, para seguir o ramo da mandíbula, tá? Para ajudar na, no deslocamento aqui, na divulsão do tecido. Beleza? Então, incisão intrasulcular, evitando linha média, fazendo intrasulcular. Enquanto você tem dente, vai fazendo intrasulcular. Se não tem mais dente, você vai seguindo no centro do rebordo, em direção oblíqua, acompanhando aí a anatomia da sua mandíbula. Ok? Fez a incisão, depois vai fazer a sindesmotomia, que é divulsionar esses tecidos. Então, aqui, ó, mostrando que ele fez uma incisão oblíqua, aqui mostrando que ele tinha um molar, provavelmente esse aqui é o segundo molar dele, mas aí ele fez aqui, acompanhando, uma incisãozinha para acompanhar e melhorar a divulsão. Depois, divulsão dos tecidos para expor essa protuberância óssea. Foi nessa parte que o professor precisou fazer uma intra-sublingual, uma anestesia complementar, porque nessa região aqui ele ainda estava sentindo um pouco de dor. Aqui, ele fazendo uma sutura, né, para não precisar com o Minnesota ficar segurando esse tecido deslocado. Então ele prende com fio de sutura os dois rebordos,
para você não precisar ficar puxando todo esse tecido. Ok? Então, é uma opção. Se você for fazer um tórax bilateral, no meu caso, eu fiz só um lado. Então, eu podia prender num dente ao redor, do outro lado, oposto. Prendia ao redor o fio e depois prendia no retalho. Daria no mesmo, tá? Aqui no caso da foto, ele fez um tórax bilateral e ele consegue prender um retalho no outro, né? Aperta bastante para ficar puxadinho. Aqui ele já fez a alveoloplastia bem lisinho e falta de fazer no outro lado. Agora ele fez aqui nos dois lados, tá? Ele fez uma ostectomia seguida de alveoloplastia, provavelmente. Depois ele veio com o dedo aqui, ó. E ele foi passando em toda a superfície para ter certeza que tá bem plano. Aqui mostrando mais uma vez. Sempre tomar atenção e nunca esquecer de irrigar bem durante a ostectomia, a alveoloplastia, porque a gente não pode causar necrose do osso. E depois sutura intrapapilar, ó, sempre evitando linha média. Essa sutura que é a parte difícil, onde demora, porque ela é bem delicada. E aqui ele terminou, onde não tinha dente, ele fez pontos simples para juntar o tecido. Beleza? O antes e depois é realmente. A gente tem também o torus. Cadê? O maxilar. A diferença do tórax maxilar é que vai ser no céu da boca. Deixa eu ver se tem foto aqui. Dudu, no caso aí, não teve excesso de tecido, né? Ou- Oi? no caso aí, na hora da sutura, pode ocorrer de ter excesso de tecido, aí remove? Pode. Pode ter excesso de tecido. A dica para você não ter excesso é sempre suturar bem firme. Fazer uma sutura firme e que você percebe que não teve tecido extrapolando sua sutura. Ou seja, você não pode fazer uma sutura muito para baixo, entendeu? Não pode ficar muito aquém. Porque se você faz uma sutura aquém, você tem parte que vai ficar para cima e isso vai virar um tecido livre ali, mole, que não vai adaptar direito a uma prótese. Sacou? Ok. Então na sutura é sempre importante você evitar deixar esse tecido sobrando. E aqui nem precisou. Isso aqui, ó, você já faz a alveoloplastia. Ou seja, né? Não vai ter nenhuma irregularidade, porque você acabou de deixar tudo plano. O que você pode, não é óssea, é na hora da sutura, se você não tomar cuidado. Deixa eu ver se eu acho aqui a tórax da maxila. Ó, aqui é um exemplo de tórax de maxila, que é um bem grandão. E aí, nossa incisão. Tá. A incisão que você vai fazer num tórax maxilar é em formato de I. Só que esse seu I, ele vai ser um I diferente. A base do seu I sempre vai ser menor do que a parte de cima, tá? Então, tomar atenção para isso. Por quê? A base do I tem que ser menor
artéria, você pode causar uma hemorragia. Então a única diferença tá na incisão. A incisão vai ser assim, do tórax. Maxilar. E aí depois assim, né, bem nessa parte aqui, o tórax ali embaixo. E aí depois do tórax, você pode fazer ou uma alveoloplastia, se ele for pequenininho, mas aqui nesse caso, como ele é bem grandão, você faz uma ostectomia. E para essa ostectomia, você vai dividir como se fosse, vai fazer como se fosse um jogo da velha. Então, supondo que eu já tô com o meu tecido aqui deslocado, divulsionado, tórax bem protuberante, um tórax bem grandão. Beleza? Esse fazer uma punção positiva nos cistos. Aqui não vamos entrar nisso aqui. Vamos direto para o tratamento. A gente tem o ideal que o professor falou é a gente ter só dois. Né? Sempre fazer excluir isso aqui para dois. A gente nunca vai fazer uma enucleação sozinha. E a gente nunca vai fazer uma marsupialização sozinha. A gente vai sempre associar uma com a outra. Vamos para o que é uma enucleação. Enucleação é o processo pelo qual se remove totalmente uma lesão cística por inteiro, sem ruptura. Então, a enucleação cística deve ser realizada com cuidado na tentativa de remover o cisto em uma peça, sem fragmentação, pelo aumento da possibilidade de remoção completa. Então, indicação: cistos dos maxilares que podem ser removidos com segurança. Então, enucleação, só lembrar de tirar o núcleo. Então, se a gente tira o núcleo da lesão, é tirar o centro dela. Então, a gente vai remover por inteiro. Ok? Normalmente a gente remove com a cápsula. Então, isso reduz a chance de recidivas. Vantagens da enucleação. A principal vantagem da enucleação é permitir o exame patológico da lesão por inteiro. E isso vai diminuir a nossa chance de erro no diagnóstico. Então, o fato de você botar a lesão inteirinha lá com cápsula torna quase que 100% a taxa de acerto do histopatológico. E a desvantagem: pode haver riscos para os tecidos normais, pode advir uma fratura de mandíbula, resultar em uma desvitalização dos dentes ou a remoção de dentes impactados. Ou seja, às vezes, pela enucleação a gente remover por inteiro, se eu tenho uma lesão muito grande, por tentar tirar essa lesão grande demais por inteiro, eu posso acabar trazendo danos a outras estruturas. Porque minha lesão está grande demais e eu não consigo não dar algum dano colateral no paciente, porque eu vou ter que invadir outros tecidos para tirar essa lesão por inteiro.
Então, por isso, essa é a desvantagem da enucleação. Mas ela só tem desvantagem quando a lesão for muito extensa, muito grande. Se eu tenho um cisto bem pequenininho, fazer uma enucleação não vai ter dano, não vai trazer dano nenhum para aquele paciente. Aqui mostrando um cisto, né, a lesão, blá blá blá. Aqui mostrou realmente que tinha uma reabsorção óssea ali. Mostrando aqui também a região onde se localizava o cisto na tomografia. Primeiro passo, vamos fazer anestesia. Aqui provavelmente ele fez o quê? Alveolar superior, anterior e médio. Fez o bloqueio desses dois, tá? Por se tratar da região anterior e pegando o premolar também, provavelmente. Depois da nossa anestesia, a gente vem para incisão. Ele fala de incisão aqui, peraí. Dos tipos de incisão, não sei se ele vai falar. Tá, tipos de incisão. Para complementar ali o passo a passo. A gente tem 3 tipos de incisão. Semilunar, que parece uma lua, essa é a primeira. A gente tem a envelope, que é quando a gente faz só. Ó, ignora essas relaxantes aqui. Ignora elas. Quando você faz só essa incisão, seja ela intracircular ou embaixo ali da cervical, se você não faz relaxante, é uma envelope. Beleza? Agora, se você faz uma intracircular seguida de relaxante, esse é o nome. Intracircular seguida de relaxante. E outro tipo de incisão é a de... Putz, eu esqueci o nome dessa. Newman. Deixa eu ver se eu lembro. Milton. É Newman. Newman. Acho que é assim que escreve. Ok? A de Newman é essa aqui. Ela é mais difícil de fazer sutura. Porque você não tem papila. Então você vai pegar um tecido bem duro, bem queratinizado ali embaixo. Porque aqui já começa a ficar dura a gengiva. Né? A de gengiva mole é intrapapilar ali, que é a livre, que já vira gengiva inserida. Mas a vantagem é que diminui o risco de você lesionar suas papilas. Enquanto na outra, nessa intracircular com relaxantes, a gente tem uma chance maior de causar danos nas papilas. Na de Newman, a gente evita a papila, mas em compensação é mais difícil de suturar, porque aqui a gengiva já está um pouco mais dura. Então é difícil de você, né, fazer essa sutura. E a gente tem a semilunar, ok? Então, intracircular com relaxantes, semilunar e Newman. Ok. Agora dá para fazer. Então, passo a passo aqui, ele fez a anestesia, alveolar superior, anterior e médio. Depois, essa aqui, ó, tá com cara de quê? Ele evitou papilas. Então, não é o intrapapilar com relaxante. Isso aqui tem cara de ser uma Newman. Ok? Aqui a incisão e aqui provavelmente a relaxante dele. Aí ele fez uma divulsão dos tecidos depois da incisão. Divulsão dos tecidos expondo a lesão. Tá bem aqui. Depois disso, a gente vai fazer a remoção na enucleação. Para diminuir o tamanho, a gente pode fazer uma punção aspirativa, tá? Isso aqui não é uma marsupialização, é só uma punção aspirativa. Porque, já que se trata de cisto e todo cisto tem conteúdo líquido no seu interior, você pode reduzir o cisto de tamanho se você só fazer uma punção aspirativa. Sem dizer que a função aspirativa vai te ajudar no diagnóstico. Lembrando que, se eu fiz a punção aspirativa e saiu sangue, a gente está falando de um cisto aneurismático. Se sair um amarelo viscoso, ceratocisto. Se sair um amarelo
quase transparente, vai ser um dentígero. E se sair nada, é um cisto ósseo traumático, que é um pseudocisto. Ok? Então a gente faz a função aspirativa para reduzir um pouco o tamanho do cisto e também ajudar no nosso diagnóstico, já que a coloração do líquido vai ajudar no nosso diagnóstico. Aqui, esse amarelo não parece um amarelo quase transparente. Então, isso aqui está mais para um ceratocisto. Beleza? Mas nada impede de ser um dentígero também. Mas está com mais cara de ceratocisto. Depois, enucleação. Remoção, então, total do cisto. Aqui mostrando. A loja óssea, sutura. E pronto. Essa é enucleação. Por que o professor falou que não é adequado a gente fazer só uma enucleação? Porque você não sabe se tem ainda um pouco ou não de resto epitelial do cisto lá. E qualquer coisinha que sobra de um cisto pode causar uma recidiva. Então, para ter certeza que você não vai ter uma recidiva, não custa nada você fazer uma enucleação seguida de curetagem, sabe? Acho que não tem motivo para você não curetar. Se a gente cureta em toda exo que a gente faz, exo simples, a gente vai fazer uma curetagem principalmente na remoção de um cisto. Sutura feita e ok. O que é uma marsupialização? Marsupialização refere-se à criação de uma janela cirúrgica na parede do cisto, esvaziando seu conteúdo cístico e mantendo a continuidade entre os cistos e cavidade oral, seio maxilar ou cavidade nasal. A única porção do cisto removida é a porção retirada para reproduzir a janela. O revestimento cístico remanescente é deixado no local. Pode ser uma terapia única ou uma postergação para uma enucleação. Ou seja, através da marsupialização, a gente vai meio que drenar aquele cisto, tá? A gente não vai drenar como se fosse uma punção aspirativa. Você vai tirar um pedacinho do cisto, criar uma janela e, através dali, ele vai começar a esvaziar ao longo do tempo. Assim você consegue diminuir o tamanho dele para diminuir a chance de, depois de uma enucleação, você danificar alguma área nobre ali. Um nervo, tirar algum dente junto. Enfim. Indicações. Fatores que devem ser considerados para decidir se um cisto deve ser removido por marsupialização. Acesso cirúrgico dificultado e o tamanho de cisto. Se for um megacisto, você quer fazer uma marsupialização para reduzir o tamanho dele. E quando você tem um acesso cirúrgico dificultado, você não vai conseguir fazer uma boa enucleação lá. Então você às vezes quer só fazer aquele cisto diminuir de tamanho e nem tirar ele. Porque se você tem acesso cirúrgico dificultado, às vezes você deixa ele lá, só deixa ele sem nada no interior. Vantagens da marsupialização. Ser um procedimento de simples realização, ele evita danos de estruturas vitais. Então, você só fez o que você só fez a drenar o cisto. Então, bem tranquilo, é uma drenagem. E desvantagem, o conteúdo cístico pode não ser suficiente na análise. Então, o histopatológico não é 100% preciso só com o conteúdo do cisto. E incômodo do paciente, né, junto da possibilidade de gerar infecções. Porque ele vai voltar com esse dreno aberto. Não tem imagem aqui, né? Vou mostrar para vocês uma marsupialização. Uma bonitinha. Aqui. Então, marsupialização, você vai cortar um pedaço daquele cisto e aí você vai botar também uma coisa de plástico, esqueci o nome do material, ao redor para evitar a cicatrização por segunda intenção, ok? Então você tira uma parede do cisto, deixa o resto lá para ir drenando, beleza? Aí você vai utilizar, eu acho, é uma estrutura de látex,
para evitar a cicatrização por segunda intenção. Porque se você só suturar assim, ao longo do tempo, vai começar a cicatrizar. E você não quer isso. Você quer que fique aberto para ir drenando aquele conteúdo do cístico. Ok? Aí, a desvantagem é que traz incômodo porque o paciente sabe que tem uma coisa aberta ali, pode entrar alimento. Então, como é que você faz uma higienização ali? Você tem que ir periodicamente ao dentista para fazer controles e ver como é que tá, se está regredindo ou não essa lesão. Você também tem que lavar com soro, o dentista lava com soro, se tiver alguma lesãozinha ali, um alimento ali dentro. E o paciente tem que fazer bochecho, tá? Bochecho com clorexidina. Mas o importante é sempre esse controle com o dentista. Então, periodicamente para acompanhar o desenvolvimento, né, dessa lesão. Por que a gente não faz só a marsupialização? Porque é ruim o paciente saber que a lesão dele ainda está lá. Só diminuiu de tamanho, sabe? A maioria das pessoas querem que não ter mais aquilo lá. Então, uma pessoa com marsupialização, que só marsupialização, tá, eu posso drenar todo o conteúdo do interior dessa lesão. Mas, depois de um tempo, vai começar a encher de líquido de novo. E eu vou ter que fazer isso de novo. Então, é um dreno quase que infinito, a vida inteira ali. Então, não é tão adequado, só, obviamente, se a única opção do paciente é só a marsupialização, infelizmente não tem outro jeito. Mas, normalmente, a gente faz uma marsupialização seguida de nucleação. Então, você vai drenar para diminuir o tamanho daquele cisto, para depois tirar ele por completo. Então, o cisto é primeiramente marsupializado e aguarda o processo de cicatrização óssea. Tendo o cisto se reduzido a um tamanho que torne razoável a remoção cirúrgica completa, a enucleação é feita com tratamento como tratamento definitivo. Vantagens. Mesmas vantagens de marsupialização e da enucleação. Então, é bom para o paciente, né? Óbvio, isso é uma vantagem. Mas a vantagem da marsupialização é uma técnica fácil de se fazer e você consegue ter uh, menor chance de recidiva, tá? Essas são as vantagens. Um procedimento fácil, bem tranquilo. E desvantagem, as mesmas da marsupialização. Então, a única coisa negativa aqui é que o paciente vai ter que voltar para casa e ficar uns 3 meses com esse dreno na boca, enquanto a lesão vai drenando e diminuindo de tamanho. Isso aumenta a chance de infecção, porque o alimento pode entrar lá, e é desconfortável para o paciente estar com aquilo lá aberto, né? Enucleação com curetagem. Significa que após a nucleação, utiliza-se uma broca ou cureta para remover de 1 a 2 milímetros ao redor de toda a cavidade cística. Então, a gente vai curetar um pouco mais do que a gente faz nas nossas cirurgias de extração simples, tá? Aqui você quer tirar um pouquinho de osso ao redor. Isso é feito para remover quaisquer células epiteliais remanescentes que possam estar presentes na periferia da parede cística ou cavidade óssea. Então não basta só curetar um pouquinho, que a gente cureta lá no alvéolo. E se não sair nada é porque tá bom. Aqui você quer tirar um pouquinho, 1 milímetro, um pouquinho assim de cavidade, da cavidade ao redor do cisto, tá? Essas células podem se proliferar, levando à recorrência do cisto. Por isso que a gente faz a curetagem. Indicação para ceratocistos odontogênicos, porque o queratocisto, que nem caiu na prova, ele tem bastante malignidade e chance de recidiva. Apesar de ser só um cisto, ele, né, apresenta caráter maligno para um cisto. Ele é o pior deles. Cistos filhos ou satélites. Vantagens. Se a nucleação deixar o epitélio remanescente, a curetagem pode removê-lo. Portanto, diminuindo a possibilidade de recorrência. Então, a vantagem é justamente diminuir a possibilidade de recorrência. E desvantagem
a curetagem mais destrutiva ao osso adjacente e outros tecidos. Então, em caso de ceratocisto, que você já sabe que ele já é bem maligno para um cisto, que ele pode causar já uma destruição ali considerável, você tem que tomar cuidado na curetagem, para você não destruir mais ainda o seu osso adjacente, que já está frágil. Beleza? Aqui falando que você pode fazer a apsectomia. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa. Que mostra o passo a passo. Porque fala que em alguns casos você pode, é, você pode ter uma lesão associada a endo. Então tem algum cisto que a origem é inflamatória. E aí, nesses casos, você sempre vai tentar realizar o motivo primeiro. Então, sempre realiza a endo para depois fazer uma possível cirurgia. Tá? E como é que você faz a cirurgia de um cisto? Tá? Um cisto inflamatório. Então, pode ser um radicular apical, lateral, colateral. Como é que faz isso? A gente vai, né, querer esse acesso ao ápice. Então, passo a passo aqui, ó. Anestesia. Aqui já mostrou que é uma anestesia do alveolar médio anterior, superior, médio e anterior bilateral. Depois, deslocamento, deslocar todo esse periósteo. Então, divulsão dos tecidos. Depois da divulsão, já mostrou a região ali que estava danificada. Que ó, essa região já mostrou, só na divulsão se mostrou danificada. Ali a destruiçãozinha óssea. Aqui fazendo, ampliando um pouquinho, né? Com uma broca, ou com uma broquinha. Esse aqui eu acho que é uma broca esférica. Então você faz uma ostectomia para achar a região do ápice. Depois disso, você faz a remoção do cisto, porque você já fez a ostectomia, ampliou, melhorou seu campo operatório de visão, né? Removeu aqui toda a loja do cisto, removendo ainda. Mais cisto. E depois cureta. Ok? Aqui ele não fez uma apsectomia. O caso de apsectomia é quando o cisto está em contato, é um cisto radicular de origem inflamatória. Você faz a endo primeiro, depois da endo você faz a cirurgia. Então faz uma incisão aqui. Ó, esse aqui é um envelope. Por que é uma envelope? Porque eu só tenho essa incisão. Eu não tenho relaxantes. Quando eu não tenho relaxantes, é uma incisão em envelope, ok? Se eu tivesse aqui duas relaxantes, seria uma de Newman, incisão de Newman. Depois, ostectomia, para você visualizar seu ápice. Depois, curetagem, remove toda aquela lesão, tira tudo. E depois, apsectomia e ressecção. Então, o que é a apsectomia? A gente estudou em endo que o ápice é a região onde a gente tem as bactérias mais virulentas no nosso dente, quando ele está necrosado. Então, provavelmente, para acelerar essa lesão, a cicatrização dessa lesão, e melhorar o desempenho da nossa endo, porque a endo ainda vai funcionar. A gente só tirou um pedacinho do dente, né? Você vai fazer a remoção desse ápice em 45 graus, isso é a apsectomia, em 45 graus, e fazer ressecção, que é você faz também uma retroobturação, termina de obturar de trás para frente, beleza? Mas isso aqui não vai cair o passo a passo de endo em si, porque vai cair endo ano que vem só. Aqui a gente já falou, o passo a passo. Ok, cisto dentígeno. É o cisto odontogênico mais comum. Aqui eu não vou falar sobre o cisto.
Acho que isso aqui não vai cair da patologia. Acho que vai cair mais tratamento. Cisto dentígeno. Tá. Passo a passo de um cisto dentígeno. A gente vai fazer incisão. Para resumir, eu vou passar o passo a passo. Mas sempre que a gente tratar de um cisto dentígeno, a gente vai fazer uma enucleação com curetagem ou uma marsupialização. Então, dois possíveis tratamentos para um cisto dentígeno: enucleação com curetagem ou marsupialização. A marsupialização vai reduzir, né, a sequela, porque vai reduzir o tamanho do cisto, gerando uma cirurgia mais conservadora quando você for fazer uma marsupialização seguida de enucleação. Beleza? Então, incisão, aqui um bloqueio do alveolar inferior, faz a incisão, desloca o tecido, faz a divulsão dos tecidos, ali o acesso já, né, ao cisto, remoção do cisto e sutura. Cisto paradental. Ele não falou isso em estômago, mas ele possui as mesmas características do cisto dentígeno, ou seja, provavelmente a lesão vai até a JAK e está associado a cisto dente retido. Geralmente muito inflamado, acontece na distal de terceiros molares e presença de supuração e sintomatologia dolorosa. O tratamento é a remoção do dente afetado e curetagem do cisto. Então a gente não tem aqui enucleação. Então o cisto paradental é o único que a gente utiliza só a remoção do dente afetado e curetagem do cisto. Esse é um cisto inflamatório. Então, se ele é um cisto inflamatório, ele tem origem aí por causa do terceiro molar. Então é por isso que a gente faz a remoção desse dente, porque a origem dele é inflamatória. Então não dá para fazer uma endo em um terceiro molar, sabe? Não tem porquê. Normalmente, terceiro molar a gente extrai. É uma indicação, então, de extração de terceiro molar, um cisto paradental. Associado às dentes com necrose pulpar. Então, isso provavelmente, então, seu terceiro molar está necrosado. E quando não removidos, podem dar origem a cistos residuais. Tratamento, enucleação do cisto e remoção da causa da infecção. Ah, não, eu confundi aqui, gente. O paradental é diferente do radicular. Eu li os dois como se fosse a mesma coisa. Então, paradental, terceiro molar, remoção do dente e curetagem do cisto. O radicular, que é o nosso inflamatório, que faz a endo lá, a gente faz enucleação do cisto e remoção da causa da infecção. Ou seja, enucleação do cisto, depois, e primeiro a gente faz a endo. Porque a gente primeiro trata a causa da infecção, faz a endo, remove a cárie e depois enucleação do cisto. Beleza? Esse é o passo a passo do cisto radicular. Cisto ósseo traumático. Ele é um pseudocisto, tá? E também tem um aneurismático. A diferença deles, vai falar aqui, da diferença nos slides. Não vai falar. A diferença de um traumático para um aneurismático está principalmente na sua punção, tá? Punção aspirativa de um cisto ósseo traumático, ela vai dar um conteúdo vazio. Então a gente tem punção aspirativa negativa. Enquanto no aneurismático, a punção aspirativa dá positiva e vem sangue normalmente. Dudu, Oi. qual que é a diferença de punção aspirativa e enucleação? Enucleação? Enucleação é remover o cisto por inteiro. E aí, pulsão aspirativa é você pegar uma seringa e puxar o líquido que está ali dentro. Sim, tá bom. Tá? Entendi. A diferença de punção aspirativa para marsupialização é que o conteúdo que você tira numa punção aspirativa é muito pequeno. Então, você consegue fazer uma punção aspirativa para reduzir um pouco o tamanho do cisto? Consegue.
mas não é tão eficaz como você fazer uma marsupialização. Marsupialização, você vai fazer um buraco na gengiva, né? Você vai fazer um acesso ali a seu cisto, vai fazer um buraquinho na parede desse cisto e deixar que ele fique vazando ao longo do tempo para diminuir o tamanho. Então, você faz uma loja do seu cisto e vai drenando a partir dali. Punção, você vai com uma seringa, fura aquele cisto e puxa o líquido que está dentro. Essa é a diferença. Cistose traumática é um cisto não verdadeiro, mandíbula, teoria do trauma. Então, quando tem hemorragia, ele é um aneurismático, tem sangue no interior. Entre 10 e 20 anos de idade, é um achado radiográfico, uma lesão radiolúcida com crescimento de forma de pente. Dentes vitais, sem absorção de raiz e o tratamento é uma exploração cirúrgica. Crescimento com forma de pente. Eu não acredito mais no João Geraldo, ele trai meu coração, porque ele não cobra mais formato de balão, raquete de tênis, então não vou falar para vocês decorarem crescimento em forma de pente. Porque a prova de estômago dele caiu tudo, menos aquelas coisas que sempre caem. Inclusive caíram já em prova dele antiga. Então ele só trocou dessa vez. Acontece em dentes vitais sem reabsorção de raiz e o tratamento é exploração cirúrgica. Então você vai explorar a região, achar esse buraco, porque é uma lesão radiolúcida, tá? Achou o cisto ósseo traumático? O que significa você fazer uma exploração cirúrgica? Você vai acessar esse cisto e curetar, beleza? O tratamento dele é igual a uma osteomielite. Então, o tratamento de um cisto ósseo traumático é igual a uma osteomielite. Você vai encontrar esse cisto, vai curetar para provocar um sangramento e vai fechar. Aí o sangue vai provocar, né, uma proliferação de células ósseas e vai tapar aquela região com osso. Cisto ósseo traumático. Aqui a gente já viu. Beleza. De novo, como é que você faz aqui? Acesso à região. Aqui, se os dentes estão com vitalidade, né, você vai fazer o TSP e descobrir se isso aqui é um cisto ou o que é. Tá? Se os dentes estão com vitalidade, você não vai remover eles. E aí, você vai fazer o acesso por vestibular, achar seu cisto traumático, curetar as paredes e vai fechar. Aqui o passo a passo. Então, anestesia, aqui ele já fez a nossa incisão. Incisão aqui em envelope, tá? Depois da incisão em envelope, ostectomia. Aqui, ó, galera, punção aspirativa. O que tá saindo? Sangue. Então, esse aqui é um aneurismático. Então, não é traumático, tá? É aneurismático. Depois, acesso ali, curetagem. Cureta bem para provocar sangramento e depois para esse sangramento conseguir fazer uma reação osteoblástica. E você tem ali cicatrização. Uma boa cicatrização óssea e o osso vai começar a formar de novo. E aí, sutura, tá? Essa sutura, ela evita a intrapapilar. Principalmente porque esse paciente tinha aparelho. Então seria muito difícil fazer uma intrapapilar com o aparelho ali ainda impedindo e atrapalhando mais. Por isso que ele fez uma incisão diferente. Queratocisto odontogênico. Então, para ver como é que ele é bem maior, que já dá para ver o tamanho dali da lesão. Então, faz a nossa anestesia, nesse caso, alveolar inferior, ok? Faz também, pega o lingual, porque sempre vai tentar pegar os dois lados. Incisão, aqui a nossa incisão já é diferente, ele já foi aqui intrasulcular, então esse aqui já pode ser uma intrasulcular com relaxantes, expôs ali o cisto, depois da exposição do cisto, faz a remoção dele, aqui tentando remover tudo, remoção do cisto, cureta, né? Lembrar que é um queratocisto, então você não pode esquecer de curetar, porque é um cisto de alta recidiva,
Então, sempre curetando depois da enucleação. Lembrar que tenta excluir que existe a possibilidade de só enucleação. Sempre vai ser enucleação seguida de curetagem. Tá? Porque sempre a gente tem que garantir que tá tudo... minimizar a chance de recidivas. Sutura. E é isso. Tratamento de tumores odontogênicos agora. Os princípios dos tumores, a gente tem que levar em consideração a agressividade, localização, duração, possibilidade de reconstrução. E os tipos de técnicas cirúrgicas vão ser basicamente a mesma. A gente não vai ter marsupialização. A gente só não tem marsupialização. Mas a gente tem enucleação, seguido de curetagem. A gente sempre vai fazer isso para minimizar as chances de recidiva. Ressecção, que você vai tirar um bloco, né? Sem contato com a lesão, você vai cagar para a lesão, vai tirar um bloco só. Ressecção marginal, quando você deixa um pouquinho de osso. Parcial, quando você tira um pouco do osso, da base da mandíbula. E ressecção total, quando você tira todo o osso, inclusive côndilo. Ok? Então vamos lá. Enucleação e ou curetagem. A gente vai utilizar em caso de odontomas, fibroma ameloblástico, tumor ou TOA, né? Tumor odontogênico adenomatoide, e cementoblastoma. Então é bom decorar. Isso aqui eu acho que pode ser questão de prova. Os tipos, a indicação de cada tipo de tratamento de tumor. Porque a de cisto, basicamente é a mesma para todos. O que muda são as exceções. Quais são as exceções de cisto? Aqueles dois que são pseudocistos, não são cistos de verdade. Então, aneurismático e traumático. Esses dois você só faz uma curetagem e fecha, nada demais. O paradental você tem que remover o dente e fazer curetagem. Mas o resto, tudo, você faz com enucleação, de curetagem ou marsupialização. Ok. Então, aqui pode entrar mais um tipo de tumor. Pode entrar um ameloblastoma. Só beber uma água aqui, rapidão. Pronto. O professor falou do ameloblastoma unicístico porque ele é o mais tranquilo dentre os ameloblastomas. Então, dependendo do estágio do ameloblastoma, dá para fazer uma enucleação e com curetagem. Porque tem que lembrar que a gente tem que levar, em princípio, para escolher nosso tratamento, a agressividade, localização, duração, principalmente, tá? E possibilidade de reconstrução. Então, se tratar de um ameloblastoma unicístico em estágio inicial, você pode fazer uma enucleação e curetagem bem tranquilamente, tá?
Então, odontomas, então complexo e composto, fibroma ameloblástico, tumor UTOA, cementoblastoma e ameloblastoma unicístico. Aqui o odontoma. Então, esse aqui provavelmente está falando do... Ó, parecem calcificações. Então, esse aqui é o complexo, tá? Complexo. Incisão. Primeiro, anestesia. Vamos fazer um alveolar. Beleza? Alveolar inferior. Unilateral, só do lado que precisa. Aqui ele fez a incisão. Ele fez intrasulcular. Então, ele fez intrasulcular com relaxantes. Depois, com uma broca, ele fez a ostectomia para achar a região da ameloblastoma. Achou a região da ameloblastoma, começou a fazer enucleação, seguida da curetagem, que ele já tirou a ameloblastoma e fez a curetagem depois, não pode esquecer. Porque agora a gente está falando de tumores. E por se tratar de um ameloblastoma, que ele tem alta chance de recidiva, você pode fazer... Hã? Não é odontoma complexo? É odontoma. É odontoma, né? Eu tô confundindo com ameloblastoma. É odontoma. Foi mal. Então, faz curetagem de qualquer jeito. Aqui não é por causa de ser um cisto de alta recidiva, como cisto não, um tumor com ameloblastoma. O caso aqui foi um odontoma, mas você faz a curetagem para evitar também, da mesma forma, recidiva. Você só faz curetagem para evitar isso, recidiva, tá? Ou uma lesãozinha a mais ali depois, por resto de tecido necrosado, enfim, você faz essa curetagem para limpar a loja ali da sua loja cirúrgica. Outro odontoma. Mas aqui ele não passou o passo a passo. Tipos de tratamento, ok. A gente já falou da enucleação. Agora vai ser com o do fibroma. A gente falou do odontoma, né? Como é que faz? Agora, fibroma ameloblástico. Fibroma ameloblástico é um tumor odontogênico misto que deriva dos elementos epiteliais e mesenquimatosos do germe dental. Ainda que menos frequente, quando comparado ao ameloblastoma, não deve ser considerado uma lesão muito rara. Então, é uma lesão totalmente benigna. A maioria aparece entre 5 e 20 anos de idade. Embora tenham sido publicados casos de pacientes com 40 e 50 anos. Habitualmente, na zona de pré-molar e molar de mandíbula, produz lenta expansão indolor da cortical e migração dos dentes afetados. Em alguns casos, pode afetar o ramo mandibular e pode haver dor oclusal em relação com um dente ausente. Na radiografia, ele é semelhante ao ameloblastoma simples. Então, unicístico. Pode ser unimultilocular e associar-se com o dente sem erupcionar ou encontrar-se em uma zona que não se desenvolveu o dente. Possui bordos bem definidos e, se associado a dentes, é difícil a distinção de um cisto dentígero. Radiografias oclusais permitem a visualização da expansão cortical. Basicamente, que nem a gente falou, estudou para estômato, o fibroma ameloblástico não dá para saber só, né, descrevendo. Então, você ficou na dúvida no diagnóstico, é fibroma ameloblástico. Porque os outros são bem óbvios. Quando fala de ameloblastoma, ele te dá características óbvias. Pode reabsorver raiz, assim como o queratocisto pode. Mas só tem tumor nas opções, com certeza você vai descobrir todos os outros. E o fibroma ameloblástico é aquele que você está em dúvida. Porque as características dele são muito gerais. Isso aqui é muito geral. Falar que ele pode ser unimultilocular, pode ter dente retido ou não, né? Bordos bem definidos, associados a dente. Então isso aqui é muito geralzão. Então eu não acho que ele vai cobrar esse fibroma como se fosse estômato.
Ele vai falar e a gente tem que falar nosso tratamento do fibroma. Tratamento, então, do fibroma ameloblástico, enucleação da lesão. Raramente tem recidiva, porém, quando ocorre, pode se malignizar. Então, pode virar um fibrosarcoma ameloblástico. Para evitar isso aqui, a gente sempre vai fazer enucleação seguida de curetagem. Aqui o fibroma ameloblástico. Tá. Próximo, tumor odontogênico adenomatoide. Então, TOA tá falando de uma imagem radiolúcida, limites bem definidos, associado a um dente sem erupcionar. Ele vai além da JAK, né? Céu estrelado, blá, 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 blá. Ele acomete normalmente caninos superiores. Alguns tumores podem ser totalmente radiolúcidos, outros mostram focos radiopacos tênues. Então, esses focos radiopacos tênues é o céu estrelado. Pode haver deslocamentos das raízes, embora seja rara a absorção radicular. O tipo extrafolicular não está associado a dentes retidos. Essas duas variantes são centrais, sendo rara a existência desses tumores na forma periférica. Então, aqui estou dando característica. Diagnóstico diferencial. Vai ter uma radiolucidez pericoronal, cistos dentígeros, a gente pode confundir, ameloblastoma unicístico. Então, o diagnóstico diferencial aqui dos dois eles vão além da JAK, enquanto o dentígero vai só até a JAK. Mas acho que eu vou pular essa parte de diagnóstico, porque ele quer saber de tratamento, não quer saber de que é a lesão. Isso foi em estômago, né? Agora a gente faz o tratamento. TOA, então, tratamento conservador. Então a gente faz a enucleação com curetagem depois, porque a lesão é totalmente encapsulada, sem recidiva. Alguns preconizam até mesmo a simples curetagem. Então, além de você fazer a enucleação, você pode só ir curetando de pouquinho em pouquinho. Não precisa nem entrar com broca, nem nada. E cementoblastoma, bem tranquilo o cementoblastoma, aqui ele foi direto para o passo a passo. Então aqui a anestesia alveolar inferior, faz a divulsão dos tecidos. Aqui a divulsão foi intrasulcular, tá? Depois divulsiona, expõe a loja lá, óssea, da lesão. Para melhorar sua visualização, você pode fazer uma ostectomia só para ampliar a visualização. Depois disso, você tira o dente, porque o dente, né, o cementoblastoma, ele sempre está associado à raiz de um dente. Então é impossível a gente tirar a lesão e não o dente, porque o cementoblastoma se forma a partir da raiz do dente. Depois, mostrando a loja óssea lá, curetagem, né, lembra, sempre irrigar com soro, não importa qual seja a lesão. Sutura. E prontinho. Agora vem outro tipo de tratamento. Ressecção marginal ou parcial. Aqui a gente já pode fazer. A gente não faz a enucleação. Fazer uma ressecção marginal significa que você está cagando para a lesão e você vai tirar o osso. Tá? Você não vai curetar, você não vai fazer nada. Você vai tirar já o osso. E aí, a ressecção marginal, você vai tirar o osso deixando uma margem, uma base do osso ali. Então, a gente pode fazer uma ressecção marginal. Se for um ameloblastoma, tumor odontogênico epitelial, calcificante, o de Pindborg, mixoma e o tumor odontogênico escamoso. Então, para decorar aqui dos tipos de ressecção, você já pode fazer uma bolha, você decorar bolhas de sabão com calcificação no interior e raquete de tênis com escamas. Então eu decorei assim. Mas isso aqui varia muito porque, dependendo do tamanho da lesão, desse tumor, você não vai fazer um marginal, você vai ter que fazer um total, sabe? Então, tudo vai depender do tamanho.
Mas a indicação, seja ela, pode ser até de um tamanho pequenininho, quando for essas lesões, a gente pula direto para ressecção marginal ou parcial. Ameloblastoma é o caso clínico aqui, de ressecção marginal. Ali a lesão, panorâmica, beleza, ok. Ameloblastoma é um tumor de origem epitelial. Ok, comportamento localmente agressivo. Se é agressivo, a gente tem que curetar, se fosse um unicístico, que você poderia, dependendo do tamanho dele, do estágio, fazer só enucleação seguida de curetagem. Agora, se tratar de um ameloblastoma, né, normal, policístico, aí já tem que partir direto para uma ressecção marginal. Aqui os tipos de tratamento: a enucleação e curetagem quando tem contato direto com a lesão. Então, quando ele é pequenininho, a gente faz, porque a gente consegue limitar ele e retirar ele por inteiro. Isso é uma enucleação. E ressecção, a gente faz uma ressecção óssea com a lesão no seu interior. Então a gente mexe em osso, enquanto aqui a gente está mexendo na lesão. Ressecção marginal, a gente não vai ter perda de continuidade do osso, vai permanecer a base, mas a gente pode complementar a base com umas placas de metais para dar mais resistência. Na parcial, a gente vai remover uma parte do osso que contém um tumor, então vai ter que fazer uma prótese ali, naquela região. E a total vai remover todo o osso envolvido. Então aqui um exemplo de marginal, ressecção marginal. Tirou todo esse osso aqui, que dava para preencher, e deixou a base. E ele ainda reforça a base com umas placas e parafusos para aumentar aí a resistência. Aqui ele mostrando a parte do osso que ele tirou, deixando ainda a base. Tem a ressecção total, que a gente vai tirar até côndilo. Então, tem até côndilo aqui envolvido. Isso aqui tá na cara da pessoa, já mostrando como é que é diferente o tratamento. É, obviamente, uma cirurgia para um bucomaxilo, mas aqui você vê que a cinesmotomia é um pouco mais agressiva, né? Tem que realmente fazer a divulsão de todo o tecido. E depois fazer a reabilitação com placas, parafusos e tudo mais. E até mesmo próteses, né? No tipo de total. Aqui ele falando de reabilitação, das placas. Aí, eu acho que isso aqui não é um conteúdo que vai cair, tipo de reabilitação, guia radiográfico, guia tomográfico, guia cirúrgico, tá? Instalação de 4 implantes Titamax, prótese provisória imediata. Então, isso aqui fica mais para a parte de prótese. Então, você tem que ter um guia para fazer a, a prótese bem adaptada, um guia tomográfico, porque a prótese tem que ser 3D, um guia cirúrgico na hora da cirurgia, a implante aqui. Agora voltando para o tratamento. Aqui mostrando de novo, ressecção marginal preservando a base da mandíbula. Aqui colocando implantes. Confeccionando a prótese. Eu acho que é só isso que vai ter a partir de agora. Só casos de reabilitação. E considerações finais. Diagnóstico precoce. É muito importante a gente sempre ter esse diagnóstico precoce, porque aumenta a nossa chance de sucesso. E aumenta a chance de fazer só uma enucleação. Porque ninguém quer perder osso. Todo mundo quer tirar aquela lesão. Mas isso depende de um diagnóstico precoce. Isso é um tratamento definitivo para o tumor. Todos esses tipos que a gente falou. A gente sempre vai preservar e preservar. Então, sempre que der, a gente vai preservar a estrutura. Mas a gente sabe que casos mais malignos, a gente tem que tirar, seja ela marginal, parcial ou até mesmo total. E de qualquer forma, a gente vai ter que preservar, a gente vai ter que acompanhar.
que pode ser que minha ressecção marginal não tenha sido suficiente e vai ter recidiva ainda. E se meu paciente tem recidiva, eu vou ter que tirar uma total depois. Então não serviu eu deixar a base da mandíbula, agora eu tenho que tirar o côndilo também. Então é importante toda essa preservação do caso também. Opa. Aqui voltando para a ressecção parcial, que é o caso do ameloblastoma. Fez a incisão. Aqui esse passo a passo já não é nosso interesse, porque aqui já entra coisas de bucomaxilo. Mas ele fez a incisão, depois ele pinçou o nervo importante. Não, esse aqui é uma artéria, eu acho. Artéria ou uma veia importante. Depois de pulsar, ele vai fazer uma ligadura fixa. Não quer que isso seja temporário, então ele vai cortar no meio, depois fazer a ligadura. Depois ele vai acessar ali a região, remover todo aquele osso, a sutura. E coloca a placa para aumentar a resistência. E sutura. Então, esse passo a passo de tratamento de tumor, ele não vai pedir. Questão aberta dele vai ser, pode ser tratamento de cisto, que já cabe para a gente fazer, ou um passo a passo de uma exo, muito provavelmente. Ele já falou que vai cair, né, o passo a passo, desde a asepsia e anestesia, qual anestésico vai usar, blá, 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 tá? Passo a passo de tratamento de tumor, duvido que ele cobre, não vai cair. A gente só tem que saber o que é cada tipo de tratamento de tumor. O que é uma ressecção marginal ou parcial, né? Total. E características de tumor, não acho que ele vai cobrar, porque a prova não é de estômago. A prova é de cirurgia. A gente precisa saber fazer a cirurgia e o tratamento. Ok? Por isso que eu vou pular aqui sempre que falar de tratamento. Não, de características. Então, o de Pindborg, tratamento de Pindborg, dado que o tumor comporta-se clinicamente como ameloblastoma, o tratamento é muito similar. Então, se ele comporta como ameloblastoma, a gente tem que fazer primeiro uma ressecção parcial, marginal, né? E se ele tiver pequenininho, a gente pode ir para enucleação, mas raramente a gente encontra isso. E o de Pindborg, ele já tem taxas, você já acha ele muito maior. Então, normalmente é ressecção marginal. Mixoma, acho que é a mesma coisa. Tratamento do mixoma, que não falou, mas ele vai falar de uma ressecção marginal, dependendo do tamanho da lesão. Aqui, deixa eu ver se dá para ver. Não. Aqui tá a lesão. Primeiro, fez anestesia, mas aqui já entra outro tipo de anestesia, porque ainda o acesso não é intrabucal, então já foge da nossa especialidade. Então não precisa saber o passo a passo de uma remoção de tumor. Aqui ele indo, achando a lesão, ele faz no desenho a remoção parcial marginal, porque ele vai preservar toda essa região aqui. Ele não vai tirar por completo. Por isso que é ressecção parcial ou marginal. Tem uma margem que sobra aqui. Então ele faz a ressecção. Não deixe de colocar as placas e os parafusos para aumentar a resistência.
E aqui vai mostrar outro mixoma, onde o passo a passo é igual. O tratamento desse mixoma dessa paciente: ressecção em bloco, distal do segundo premolar até a desarticulação do côndilo lado esquerdo, sem reconstrução imediata, porque como a criança ainda estava crescendo, né, não fez uma prótese nem nada, porque ela ia crescer e o osso ia crescer ainda um pouco mais. Fez um tratamento ortodôntico, ortopédico facial e reconstrução óssea após crescimento da paciente. Então, só quando ela teve 18 anos que fez a prótese e deu tudo certo. Tumor odontogênico escamoso, também a mesma coisa. Tá vendo? Aqui não falo nem do tratamento, mas todo tratamento de tumor ou é ressecção parcial ou marginal ou total ou que é o do meio, peraí, eu esqueci a do meio. Marginal, parcial, aqui ó. Marginal, parcial ou total. Marginal tem uma margem de erro, parcial tira só parte do osso, mas vai tirar ele inteiro. E total vai ser o osso completinho. Então vai tirar normalmente até côndilo. Então é muito extenso. Então marginal, parcial, total. E é isso, gente. Esse é o tratamento. Alguma dúvida? Eu acho que é isso. Para revisar aqui a Exo. Cadê? Você é louco, é conteúdo demais, mano. E é cumulativo, né? Deve cair ainda essas partes de técnica terceira. Então, para relembrar, basicamente técnica terceira, a gente vai ter que considerar, né, se é um dente impactado ou se é um cisto. Cisto não, um siso. Se ele está semi-incluso. A gente tem várias classificações deles. E vamos lá, vamos para a classificação dos sisos. Que pode ser que cobre uma questão já dada. De Winter vai falar da angulação dele, se ele está vestibularizado, se está distalizado, mesializado, horizontalmente, língua angular, vestíbulo angular e invertido. Então, sempre que falar de Winter, a gente está falando de angulação. Agora, a gente falar de Peel e Gregory, a gente está falando se ele está em classe 1, 2, 3 ou posição A, B e C. Classe 1, 2 e 3 significa o quão perto eu tô do meu ramo da mandíbula. Então, classe 1, eu tô 5 milímetros além do meu ramo. Classe 2, a minha face distal já encosta no ramo. E classe 3, ele já está totalmente em contato com o ramo. Posição A, B e C. A, ele está ao nível do plano oclusal. B, um pouquinho abaixo do plano oclusal. E posição C, ele está intraósseo. Então, ABC, de nível ósseo até intraósseo. Por que a gente vai tirar um siso? Cadê? Onde fala de por que tirar um siso? A gente vai tirar um siso porque ou ele está sem função, ou ele está atrapalhando a erupção de algum dente, ou porque ele pode causar uma reabsorção radicular de um dente vizinho, quando ele está impactado, por exemplo. Aqui, ó. Então, indicação de extração de siso. Quando a causa é a impacção dos dentes adjacentes. Então, os dentes não conseguem nascer por causa do siso. Quando ele estiver parcialmente impactado e sem função. Quando ele estiver impactado no adjacente. Em áreas desdentadas. Então, se você só tem um siso, perdeu o primeiro molar, perdeu o segundo molar, provavelmente você vai ter que tirar esse siso aí para botar uma prótese ou qualquer coisa. Por indicação ortodôntica, para ganhar espaço, tá? O siso não provoca apinhamento nos dentes anteriores, mas você tirar um siso da boca, você ganha espaço para movimentar os dentes no aparelho. Quando causar distúrbios locais ou à distância,
Problemas periodontais e linha de fratura. Lembrando que, na classificação de Peer-Gregory, quando ele está classe 2 e classe 3, temos pericoronarite, maior chance de pericoronarite, tá? E quando a gente está na posição B e... só B, porque assim ele está intraósseo. Mas na posição B também a gente tem chance de pericoronarite. Lembrar que pericoronarite vai aparecer na radiografia como uma linha radiolúcida ao redor do dente. E como é que eu vou confundir, como é que eu vou diferenciar essa linha radiolúcida como a cápsula embrionária do dente ou uma pericoronarite? Você vai olhar dentro da boca do paciente. O dente erupcionou? Se o dente está parcialmente erupcionado, essa linha radiolúcida é uma pericoronarite. Agora, se você vai olhar dentro da boca do paciente, o dente não erupcionou e tem uma linha radiolúcida ao redor, lá na radiografia, significa que é a cápsula embrionária o capuz do dente, tá? Não é a pericoronarite. A técnica, o passo a passo de uma técnica, a gente vai fazer anestesia, depois incisão. Lembrar que se o nosso dente, nosso siso tá em mandíbula, nossa incisão tem que ser oblíqua, tá? Para acompanhar a anatomia da mandíbula. Então, incisão oblíqua se nosso siso tiver parcialmente, estiver incluso. Depois, a gente vai fazer a divulsão dos tecidos, deslocamento, expõe lá a região. A gente tem duas possibilidades aqui, tá? Depois de fazer a incisão oblíqua, a gente tem duas possibilidades. Ou nosso siso vai estar em uma posição subgengival, ou seja, ele vai estar exposto já aqui, na hora que a gente divulsionar, ele já vai aparecer. Ou ele pode estar em posição C, ou seja, intraósseo. Então, a gente, depois da divulsão, teria que fazer uma ostectomia. Não é o caso aqui, porque nesse caso, ele estava subgengival. Então, depois do meu deslocamento, da divulsão dos tecidos, ele apareceu. Se ele tivesse em posição C, né, intraósseo, a gente teria que fazer uma ostectomia. Então, a gente vai fazer aquela janelinha, encontrar o dente e fazer a odontosecção, né? Se meu dente tivesse se ele tivesse deitadinho, na horizontal, minha odontosecção, ela é diferente. Minha odontosecção pode ser tanto dividindo o dente na região de furca, né, em duas partes ou três, dependendo do número de raízes, ou, se ele tiver deitadinho, a gente separa coroa de raiz. Então, eu tenho esses dois jeitos de fazer uma odontosecção. Se ele estiver deitado, eu corto ele no meio. Então, eu separo coroa de raiz. Se ele estiver em pé, eu não tenho essa possibilidade. Então, eu separo o dente nas raízes. Então, a gente acompanha a região de furca para separar e tirar raiz por raiz. Ok? E eu acho que é isso de siso. Técnica terceira é isso. Lembrar que técnica terceira é o nome, sempre que você pega uma broca, vira técnica terceira. Tá? Então, nesse caso aqui, nesse passo a passo que ele mostrou, não é uma técnica terceira. Porque naquele lá que a gente viu, não precisou usar a broca. Ok? O dente já estava erupcionado. Não, ele estava só subgengival. Então, ele só deslocou, né? Divulsionou o tecido que estava por cima e tirou. Como ele tirou com uma alavanca, isso aqui é uma técnica segunda. Não é uma técnica terceira, porque ele não utilizou broca. Utilizou broca, passa de ser técnica primeira ou segunda para uma técnica terceira. Ok? Isso aqui seria uma técnica terceira se ele tivesse usado a broca para fazer uma odontodissecção. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu acho que ele fez. Então, anestesia alveolar inferior, beleza. Incisão oblíqua para acompanhar a anatomia da mandíbula.
Depois, divulsão dos tecidos. E aqui ele fez a ostectomia. Ele dividiu raiz de coroa. Então, coroa, raiz. Então ele fez uma dotossecção porque aqui, esse siso, ele não estava vertical. Aqui a posição do siso favoreceu ele de cortar, dividir coroa de raiz. Se esse siso estivesse em pé, ele ia cortar a região de furca, para dividir em partes do dente. Mas aqui a anatomia dele, né, a classificação de Winter, tornou mais fácil cortar a raiz de coroa. Beleza, bonitinho aqui, faz a sutura. E é isso, gente. Técnica terceira é isso. Novamente, aqui mostrando, faz a incisão. Para supranumerário, a gente vai fazer anestesia, depois da anestesia faz o deslocamento, faz a incisão, né? No caso aqui, vai, dependendo do supranumerário, a gente sempre vai fazer incisão por vestibular para melhorar nosso acesso cirúrgico. E a visualização do campo. Então, acesso sempre por vestibular. Aqui, ele fez, já que mostrou que ele não tem papila mais, ele fez uma intrapapilar, tá? Provavelmente em envelope, porque ele não fez relaxantes. Então, incisão em envelope. Depois, divulsão da região. Então, se não mostrou o dente aqui, ele tem que fazer ostectomia. Pegou a broquinha, cortou o osso para expor o supranumerário. Achou o supranumerário? Beleza. Agora eu vou lá, com uma alavanca, eu removo aquele supranumerário. Depois é só fazer a sutura. Lembrar de sempre irrigar bastante, curetar a loja. Ok? Isso segue um padrão para todas as outras indicações de técnicas terceiras. Então, se está intraósseo, técnica terceira. Tem que fazer minha janela com uma broquinha. Então, sempre vai seguir esse passo. Anestesia, incisão. Aí vocês vão escolher, se pedir passo a passo, vocês vão escolher se vai ser uma incisão envelope, incisão semilunar ou incisão intrasulcular com relaxante. Enfim, ele não vai cobrar, eu acho que ele não deve cobrar o tipo de incisão. Mas depois da incisão sempre vai vir a divulsão dos tecidos. E se tiver, tudo que tiver intraósseo, que você não vê só de fazer a divulsão, você vai usar uma broquinha, fazer ostectomia para achar, seja o supranumerário, seja o siso, seja qual for o motivo. Usou a broquinha, é técnica terceira. Agora, meu dente, não precisei fazer a ostectomia porque o dente não estava intraósseo, mas mesmo assim, esse dente tem alguma anatomia diferente, ele tem anquilose, hipercementose, não consigo tirar ele só com um fórceps ou uma alavanca. Então, aqui a minha broca vai ser diferente a utilização dela. Eu não vou utilizar a minha broca para remover osso. Aqui minha broca vai ser para dividir o dente em pedacinhos, para facilitar a remoção. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Não tem mais o que falar. Vamos ver. Eu acho que tem aqui. Cadê o pós-operatório? Medicação, caso ele cobre. Vamos lá. Receituário de cirurgia. Então, aqui são os antibióticos, amoxicilina. Ó, esse aqui eu não vou falar porque eu acho que cada um tem que ver mesmo. É muita coisa. Mas vou falar a indicação só. Fica mais fácil. A amoxicilina é quando o paciente está normal, tá? Saudável. Não tem nada. É isso. A amoxicilina se passou para ele. Agora, Clinda, utilizado quando o paciente tem alergia à amoxicilina. Azitromicina, utilizada em pacientes que possuem gastrite. Clavulin, utilizado para matar bactérias que estão no seio maxilar ou em caso de molares superiores.
Então, é utilizado para tratar sinusite. Então, se eu sei que minha cirurgia de siso ou minha extração pode causar um contato com o seu maxilar, tá? Eu vou, né, passar um Clavulin para ele. Amoxicilina com metronidazol, utilizada para matar bactérias anaeróbicas. Agora, anti-inflamatórios não esteroidais. Nimesulida, ele vai sempre modular a inflamação, né? Cortando a dor e o inchaço. Não vai cortar a inflamação, só vai reduzir ela. Então, a inflamação é importante para o reparo tecidual. É uma boa opção para pacientes com gastrite e menor chance de causar alergias. Diclofenato de potássio auxilia na dor de garganta. O de sódio auxilia como analgésico. Anti-inflamatório esteroidais são utilizados para controle de edemas em cirurgias extensas, ou quando o paciente tem alergia aos não esteroidais. Então, são chamados de corticoides e não é necessário fazer desmame, porque a dose é muito pequena, não causando alteração caso suspenda o uso. Então, dexametasona e betametasona. Em caso de cirurgia à tarde, deve-se pedir para o paciente tomar antes das 9 horas, pois a absorção é maior nesse período. Então, você pode passar qualquer um corticoide, porque o que muda é só muda pouca coisa. Ele não falou a diferença entre eles. Analgésicos de ação periférica. A gente tem o paracetamol e a dipirona. Eles são prescritos depois da cirurgia, sendo necessários tomar quando não, mesmo não sentindo dor. Porque a gente sempre vai prevenir dor, não vai esperar doer para prescrever. Não é comum a dor continuar depois de 2 dias, então procurar um médico ou um dentista caso isso aconteça. Se o paracetamol ou a dipirona não funcionar durante 2 dias, trocar a medicação. Né? Então, se estava usando paracetamol, não funcionou, troca para dipirona. Ou se eu usei dipirona, não funcionou, troca para paracetamol. O analgésico como é que é o nome? A dipirona é analgésico e antipirético e é contraindicado na gestação, tá? Acho que é Novalgina, na verdade, que está falando. Novalgina, que é um analgésico e antipirético. Toragesic é um anti-inflamatório não esteroidal que é utilizado em último caso. A gente tem também aqui analgésicos de ação central, que é o Tilex e o Tramal. Tilex não é bom para pacientes com gastrite gestantes. E Tramal, ele é muito forte, com efeito colateral de sono e tontura. Midazolam é um ansiolítico que a gente dá, somente quando a gente só dá com um anestesista e depende do peso. Vai depender. E protetor gástrico, omeprazol. É isso, gente. Anestesia, a gente falou já, anestesia não tem nem o que revisar, ser bem tranquilo. Técnica terceira, revisar, né, as partes de indicação e o que é a posição. Porque o passo a passo, seja ela para uma técnica primeira, segunda ou terceira, é igual. O que vai mudar é se você vai utilizar ou não a broca para acessar aquele dente. Se esse dente está retido, então provavelmente eu vou ter que usar a broca para tirar o osso e eu ver ele. Tudo vai depender de como você vai fazer essa cirurgia e a indicação. Então, passo a passo é mais ou menos o mesmo. Para enucleação, para estudo, também. Tudo igual, tá? E é muito conteúdo. Ai, nada. Eu vou descansar, tentar dar uma estudada em Império, e aí a gente marca para umas 8, 9, revisão de Império. Ok? Então tá, gente. Até mais tarde.